É, pessoal, o Bolsonaro foi internado de novo, né? Parece piada, né? Mas sempre quando a justiça está chegando perto dele, ele passa mal e se interna, né? Já tá ficando até meio estranho isso e meio óbvio, né? Mas o Bolsonaro estava no Rio Grande do Norte, fazendo lá aquele tipo de pré-campanha dele, sabe lá pra quê? Porque ele é inelegível e vai ser preso. Aí ele sentiu fortes dores abdominais, onde ele levou aquela tal facada, e foi internado. O irônico dessa situação é que quem ofereceu um helicóptero para levar ele para o hospital foi o governo do Rio Grande do Norte, que é governado pelo PT. Se eu não estou enganado, acho que é a Fátima Bezerra, a governadora, mas não sei porque eu posso estar equivocado. Mas ela ofereceu o helicóptero e ele aceitou de bom grado. Engraçado, né? Aí o PT serve, né? Até porque se fosse uma situação oposta, se fosse o Lula que precisasse de um helicóptero, eu duvido que ele ia ceder. Na verdade, eles estão tentando tirar até a segurança armada do Lula. Ou seja, eles fazem tudo para conspirar para matar o Lula. Já o PT, que é um partido mais sensato, que não é de pessoas loucas e fanáticas, o PT cedeu um helicóptero de boa para ele. Porque isso é ser um governante, um estadista, é você deixar as ideologias políticas fora de casos de emergência, tá? Pena que o Bolsonaro nunca vai entender isso. E aí, pessoal, nós voltamos àquele velho caso da facada do Bolsonaro, né? Foi fake, não foi fake, foi fake. Bom, pessoal, eu nunca gostei de teoria de conspiração. Quem me conhece de outros canais sabe que eu sempre combati teorias de conspiração. Mas nesse caso da facada do Bolsonaro, tem algumas coisas que eu acho estranho. Não que ele não tenha levado a facada. Isso aí eu acho que é bobagem das pessoas que ficam espalhando isso. Não, porque ele não levou a facada, não sei o quê. Não, eu acho que ele levou sim uma facada. Mas o que eu acho estranho é quem mandou dar facada nele. Porque isso aí parece que, não querendo ser conspiracionista, mas parece que é uma conspiração dos próprios Bolsonaros ele ter levado aquela facada. O Bolsonaro já era popular por causa de Super Pop, CQC, aqueles programinhas idiotas que ele ia, né? E ele conseguiu fazer um grande público na rede, na internet. Até porque o Bolsonaro pagava, né, militância digital, disparos de WhatsApp para espalhar as bobagens dele, o que ajudou a aumentar a popularidade dele digital. Mas mesmo assim ele não estava em primeiro lugar nas pesquisas ainda, quem estava era o Lula. E o Bolsonaro precisava só do empurrãozinho para ele poder subir e ganhar as eleições, para ele ficar em primeiro e ganhar as eleições. E aí estranhamente surge essa facada, né, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Agora, o que é estranho nessa história toda, pessoal, primeiro, o Adélio. O Adélio treinava num clube de tiro, que era o mesmo clube de tiro que um dos filhos do Bolsonaro treinava. Parece que é o Flávio, se eu não estou enganado, que era em Santa Catarina. Segundo diz esse clube de tiro, inclusive, era daquela Júlia Zanata, aquela deputada da Tiara. Parece que é da família dela, aquele clube de tiro, e estranhamente os dois treinavam na mesma escola. O que dá a entender que, eventualmente, um já deve ter visto o outro, pelo menos passado pelo corredor, ou se cumprimentado, oi, tudo bem, não sei o quê. Enfim, eles treinavam no mesmo lugar. Coincidência, né? O cara que treinava com o filho do Bolsonaro que dá uma facada nele. Estranho. Outras coisas estranhas, pessoal, como que o Adélio se manteve em Juiz de Fora, né? Se ele não morava na cidade. Mas parece que ele se hospedou no hotel, ficou lá poucos dias até chegar o episódio da facada. Também é estranho. O Bolsonaro, quando ele ia fazer as campanhas dele, os seguranças dele, que eram da PF, eles mandavam ele usar um tipo de colete que era uma teia de metal. Sabe aqueles metal quadradinho assim, entrelaçado? Para que se caso ele levasse um tiro ou uma facada, não matasse ele. Por quê? Porque a teia de metal protege. Se é uma bala, a bala fica grudada ali no meiozinho da teia. Se é uma facada, a faca não consegue entrar tudo porque ela fica grudada naquela teiazinha de metal. E naquele dia o Bolsonaro não quis usar. Não quis usar. Ele bateu o pé e falou, não vou usar, tá ok? Não vou usar. Presidente sou eu, não vou usar. Não quis usar. O que já é bem estranho. Outra coisa estranha também é que o filho dele, Carluxo, a quem o Bolsonaro sempre deveu a vitória, né? Ele falou que a vitória ele deve ao Carluxo. O Carluxo sempre acompanhava ele em toda aquela campanha, estava junto com ele no mesmo carro, fazendo campanha. Nesse dia o Carluxo não quis estar. O Carluxo ficou num outro carro de trás, acompanhando mais afastado, né, o acontecimento. E por coincidência esse carro do Carluxo, o Adélio tentou se aproximar 2 vezes do carro do Carluxo, não do Bolsonaro, como se ele quisesse falar alguma coisa pro Carlos Bolsonaro, a gente vê nos vídeos. E aí o Carluxo faz um sinal como meio assim, ó, cai fora, a gente não pode conversar agora. Dando a impressão que os dois se conheciam. Que é bem estranho até, né? Que nem eu falei, já treinavam no mesmo clube. Eu não sei se é o Carluxo, ou o Flávio, ou o Eduardo, qual dos 3 que treinavam nesse clube. Mas eles já conheciam um dos filhos do Bolsonaro. E aí tem esse episódio que dá a entender que ele conhecia o Carluxo. É meio estranho, né, pessoal? Ele se aproxima, tal, começa a balbuciar alguma coisa, que no vídeo não dá pra entender o áudio, porque é muita gente. Depois ele se afasta, depois ele se aproxima de novo, e depois que ele se aproxima do Bolsonaro para dar a facada. Meio estranho. O fato da facada não ter tido sangue, isso aí eu acho que é teoria de conspiração, tá? Porque dependendo do tipo de corte, pode ser que não sangre mesmo na hora, tá? Quando é um corte rápido e profundo. O próprio corpo fecha aqui, né? Uma alta defesa do corpo, então o sangue demora um pouco de sair. Isso aí eu já acho um pouco menos relevante.
tá? Essa questão que fala aí do sangue do Bolsonaro. Até porque eu acho meio difícil, né? Médicos, enfermeiros, profissionais da saúde conspirarem todo mundo para fingir que o Bolsonaro levou uma facada. Isso eu acho meio improvável. A parte também dos advogados do Adélio, eu acho que é só teoria da conspiração, tá? Porque foram vários advogados lá se oferecer para defender ele depois da facada e todo mundo achou isso estranho. Não, isso não é estranho, pessoal, porque acontece o seguinte: quando você tem um caso famoso ou que saiu na grande mídia, que viralizou como esse, é natural que advogados novatos eles se ofereçam para defender esse cliente pro labore, ou seja, de graça, porque o caso teve muita repercussão, então você vai ganhar fama em cima do caso. Então, se você é um jovem advogado, você teve um caso lá, alguém esfaqueou o Bolsonaro. Pô, meu, foi aqui na minha cidade, deixa eu lá me oferecer para defender o cara. Porque você sabe que o caso vai viralizar, vai ter a imprensa toda ali em cima, então você pode dar entrevista, falar do seu trabalho, e você vai fazendo sua propaganda como advogado. Não, porque o meu cliente ainda não passou por perícia, não sei o que, ele é réu primário, etc. e tal, então o advogado vai ganhando fama. Então isso chama-se pro labore, é quando um profissional faz um serviço gratuito, porque ele espera outro tipo de vantagem, como no caso a publicidade. Então isso aí eu acho perfeitamente normal. Depois concluíram que o Adélio era louco, e ele está preso até hoje. A Polícia Federal investigou 2 vezes o caso e chegou à conclusão de que ele agiu sozinho, tá? Que não tinha nenhum mandante. Porque sempre quando se fala de outros casos, como o da Marielle, os bolsonaristas puxam essa carta. Quem mandou o Adélio matar o Bolsonaro? Quem é o mandante do Adélio? É uma blá 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 deles. A polícia já fez 2 investigações, viu que o cara agiu sozinho e a polícia queria continuar investigando. Sabe quem foi contra? O Bolsonaro. O Bolsonaro mandou parar de investigar, porque depende dele. Ele que era a parte interessada, continuar ou não as investigações. Aí ele já era presidente, perguntaram: presidente, o senhor quer que continue as investigações do Adélio? Não, acabou, porra, acabou. Ele mesmo não quis investigar. Depois fica metendo essa daí: quem mandou matar o Bolsonaro? Quem mandou? Sendo que ele mesmo não quis mais investigar. Lembrando, pessoal, que o Bolsonaro, quando foi presidente, ele foi o presidente que mais trocou delegados e superintendentes da Polícia Federal quando se aproximava de alguém da família dele. Alguém ia investigar o Carluxo, ele ia lá, mandava o cara embora, exonerava ou mudava de local. Ah, o cara é do Rio de Janeiro, manda ele para a Amazônia. Pronto, foda-se. O Bolsonaro trocou mais de 20 delegados e superintendentes da Polícia Federal. Foi o presidente que mais interviu na Polícia Federal. Tanto que o Sérgio Moro, quando saiu do governo, o Sérgio Moro saiu por isso, falando que nem do governo do PT ele viu tanta tentativa de interferir no trabalho da Polícia Federal. Então, mesmo com a Polícia Federal na mão dele, ele aparelhando, trocando delegado, fazendo o que ele quisesse, ele não conseguiu investigar o caso do Adélio. Por quê? Aí depois ele mete essa, né? Quem mandou matar Bolsonaro? Porra, o cara não quis, ele teve 4 anos para investigar isso. Com todo o poder interferindo mesmo na Polícia Federal, que nem disse o Moro. Ele falou que ia interferir, foda-se. Será que ele não poderia ter investigado melhor esse caso? Não, ele mandou parar as investigações. Por que o maior interessado, que é a vítima, no caso do Bolsonaro, ele mandou parar as investigações, hein, pessoal? Meio estranho, né? O cara virou presidente e não quer mais saber de quem mandou matar ele? Aí depois que deixou de ser presidente, aí ele está interessado. Quem mandou matar Bolsonaro? Quem mandou? Muito suspeito isso daí, né, pessoal? Porque eu acho que se ele investigasse direitinho, talvez fossem descobrir que quem mandou foi alguém deles mesmo. E por fim, o chefe de segurança do Bolsonaro na época, pessoal, era o Ramagem. Esse que foi candidato a prefeito do Rio, tal, não sei o quê. O Ramagem era o chefe de segurança, que tinha uma grande amizade com o Bolsonaro gostava muito dele. E o Ramagem foi no mínimo incompetente, né? Porque ele deixou a pessoa que ele estava fazendo segurança levar uma facada. Numa situação normal, essa pessoa seria afastada, investigada, um processo administrativo no mínimo, né? Pô, cara, por que você vacilou ali? Não viu que o cara estava com faca na mão? Já não tinha ninguém observando, não sei o quê? Não, o Ramagem foi promovido. Ele foi fazer parte do governo. E aí depois, quando o Bolsonaro começou a querer interferir na Polícia Federal e o Moro não quis, que ele queria trocar o diretor-chefe, né, que era um tal de Valeixo, por esse Ramagem, o Moro bateu o pé e não quis e saiu do governo. Era exatamente esse Ramagem que o Bolsonaro queria colocar como chefe da Polícia Federal. Ele só não colocou na época porque o STF não permitiu. Mas é estranho, né? O cara praticamente foi incompetente em ajudar salvar a vida dele, porque ele levou uma facada. E o cara é promovido em a ser diretor-geral da Polícia Federal. Meio estranho, vocês não acham, pessoal? E aí depois desse Ramagem, ele ganhou outro cargo, já que ele não pôde ser o superintendente da Polícia Federal. Ele ficou, acho que no GSI, se eu não estou enganado. Ficou todo o governo Bolsonaro. E depois acharam no celular dele o vídeo daquela reunião em que o Bolsonaro está discutindo claramente um golpe de Estado, que eles falam até de 1964. Então, presidente, vai ser igual 64? Vai ser diferente? Como é que vai ser? Claramente uma confissão de que eles estavam planejando um golpe de Estado. Não confissão, né, mas um flagrante, de que eles estavam planejando em uma reunião como que seria o golpe que eles iam dar. Se ia ser igual 64 ou não. Isso tudo estava no celular do Ramagem. Uma reunião que ninguém sabe por que ele guardou, que ele poderia ter apagado ou jogado fora. Mas ele guardou por algum motivo.
para chantagear o Bolsonaro? Ó, ou você me dá o cargo na PF, ou então eu vou caguetar, vou falar pro pessoal que a facada do Odélio foi falsa. E depois, ou você me coloca como candidato a prefeito do Rio, ou eu vou vazar o vídeo da reunião de 64. Será que rolou isso aí nos bastidores, pessoal, por trás? Não sabemos, mas o mais estranho é que mesmo com o Ramagem tendo ferrado o Bolsonaro com essa gravação, ele ainda foi o candidato do mito no Rio de Janeiro para prefeito. Dando a entender que rola muita chantagem aí, como se o Ramagem soubesse muita coisa do Bolsonaro e o Bolsonaro tem que ceder ao que ele quer. Primeiro, tentou colocar ele como diretor da PF, que não deu certo, mas o Bolsonaro brigou para colocar ele. Será que o Ramagem sabia de alguma coisa ali do caso Adélio que estava chantageando o Bolsonaro? Tinha alguma prova? Alguma evidência de que talvez aquilo fosse uma armação da própria família para o Bolsonaro ganhar as eleições? E depois o cara vira candidato a prefeito do Rio de Janeiro, mesmo o Bolsonaro tendo ficado puto com ele, porque ele tinha esse maldito vídeo dessa reunião, que praticamente é a maior prova contra o Bolsonaro, que ele queria dar um golpe. E mesmo assim o Bolsonaro vai lá fazer campanha. Ramagem para prefeito. Dando a entender, a impressão, pelo menos que eu, Ronaldo, tenho, uma impressão minha, vocês podem pensar diferente, que o Ramagem deve ter muitas provas, saber muito podre do Bolsonaro, e o Bolsonaro deve ter o rabo preso com ele. Porque mesmo assim o Bolsonaro ainda colocou ele como candidato, não desistiu, e ainda fez campanha pro cara, mesmo tendo ficado puto com ele por causa desse vídeo. E do caso Adélio também, eu cogito a mesma possibilidade dele saber de alguma coisa ou fazer parte de algum tipo de esquema, e por causa disso que o Bolsonaro ficou nas mãos dele, tendo que indicar ele para diretor-chefe da Polícia Federal, e como ele não pôde por causa do STF, ele colocou ele num outro cargo, pior ainda, que é o da BIM, onde ali ele cometia mais crimes, né? Espionar autoridades, essas coisas, monitorar o Xandão, espionar adversários políticos, um bando de crimes que você possa imaginar aconteceu nessa CGI do Bolsonaro, tá? Ou seja, GSI, perdão. Então, é muito estranho. O que vocês acham? Vocês acham que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês acham que essa facada partiu realmente da família Bolsonaro, foi uma conspiração deles? Vocês acham que tudo não passa de uma conspiração? Que o Adélio é só um louco que agiu sozinho? O que vocês acham? Comente aí, pessoal. Aproveite e dá um like no vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Compartilhe os vídeos nos grupos para as pessoas verem, tá? E muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Até a próxima.